Então, muito obrigado, Rafa. Vamos fazer aqui hoje uma abordagem de um tema que nós temos tratado por muitos séculos como tabu. O sexo, ora, é colocado numa redoma de proibições, outra hora é colocado num campo de perversão. A sociedade humana, ao longo de muitos anos, mais do que anos, muitos séculos, tem se perdido em cogitações sem respostas precisas. Por isso que o André Luiz, em sua obra No Mundo Maior, irá dizer que o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Muitos de nós, por ignorância do assunto, acabamos nos envolvendo em cometimentos que nos custarão necessidades corretivas futuras. Por isso, a primeira pergunta que nos cabe fazer nesse encontro de hoje é: o que é sexo? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de compreensão dilatada, e não apenas do ponto de vista de gênero, do ponto de vista orgânico. E André Luiz faz um tratado, para mim é um tratado, que ele nos traz no livro Ação e Reação, entre outras obras, mas esse particular ele vai fazer um tratado especial. Ele diz que examinado ou examinando, né, olhando o sexo como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, diz ele, nas palavras dele, a rigor palpitará em tudo. Olha que bacana. O sexo, a rigor, palpitará em tudo. São palavras de André Luiz. Desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Sexo, portanto, é uma manifestação do amor infinito de Deus. Quando você tem nêutrons, prótons ali de forma muito harmônica dentro de um átomo, você tem uma força que é uma força do sexo agindo ali, naquela ligação que mantém aquele processo harmônico. Quando você olha a comunhão dos astros, quando você olha o sistema solar, quando você olha as galáxias e vê aquela harmonia que sustenta todo aquele equilíbrio, André Luiz está dizendo que a força que rege isso é a força do amor manifestada na sua expressão de sexo, como nós dissemos aqui. Portanto, nós podemos concluir com as palavras deles que sexo é, na verdade, uma manifestação evolutiva do amor, segundo as faixas de evolução em que nos encontramos. Na faixa de evolução humana, temos confundido muito o sexo com outras coisas que não são relativas a ele. Nós ainda temos ele dizendo, para poder deixar isso claro, que a ligação química entre oxigênio e hidrogênio, diz ele, decorrerá desse princípio, o princípio de ligações por forças que decorrem do sexo. O fenômeno harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos, nosso sistema solar, na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. Então, não importa o nível que você esteja, lá do subatômico, lá do atômico ou do macrocosmos que você estiver envolvido, é a mesma força que une e mantém em equilíbrio esse sistema que nos rege. Então, união entre elementos químicos, a gente pode chamar de afinidade química. União entre astros, nós chamamos de magnetismo planetário. E ele diz que a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar, prestemos atenção nesta palavra, para fecundar de luz a nossa mente com vistas à divina ressurreição, a ressurreição do Espírito que um dia não precisará mais reencarnar, o Espírito que será o Espírito que habitará mundos celestiais, sem necessidade das experiências da matéria. Então veja que a função do sexo é fazer com que nós evoluamos na direção do Pai, fazendo luz em nosso íntimo. Como disse ele,
para fecundar a nossa mente. Por isso que Jesus, em certo momento, disse-nos: glorificai o vosso Pai diante dos céus. Glorificai o vosso Pai, brilhe a vossa luz. Ou seja, brilhar a nossa luz é fazer com que essas energias que residem em nós possam fazer aquele movimento de crescer na direção do Pai. Por isso, o sexo, como qualidade passiva ou positiva. Ou seja, passiva, nós vamos olhar a polaridade feminina e positiva, nós vamos olhar a polaridade masculina, dos princípios e dos seres. É a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo harmônico da perfeita harmonia em que essas qualidades se equilibram no seio da divindade. O que ele está dizendo? Certa ocasião, Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. A união das polaridades, elas se farão ao longo do processo evolutivo. Hoje nós precisamos reencarnar ora em masculino, ora em feminino, para ir conquistando as aquisições de cada uma dessas faixas da evolução. Quem encarna numa polaridade vai ter a oportunidade de desenvolver virtudes daquela polaridade. Quem encarna na outra vai ter a possibilidade de desenvolver essas virtudes que somente aquela outra polaridade pode dar. Então, nós vamos observando que tudo tem uma lógica, um sequenciamento de, vamos dizer assim, de encadeamento a longuíssimo prazo, que a gente não enxerga no horizonte de uma encarnação, mas enxergaremos no horizonte de sucessivas reencarnações, multimilenárias reencarnações. Por isso que Kardec não deixou esse assunto passar em branco. Ele estudou esse assunto no Livro dos Espíritos e depois se aprofundou. Se formos na Revista Espírita, vamos encontrar Allan Kardec tratando de sexo. Nós vamos ver Allan Kardec falando de inversão de polaridade. Quando a gente estuda com profundidade, a gente percebe que o codificador estava além do seu tempo realmente. Na questão 200, por exemplo, ele perguntou para os espíritos: tem sexo os espíritos? E os benfeitores responderam: não, como vocês entendem, pois que os sexos, para vocês, dependem da organização. É o que a gente chama de gênero, masculino, feminino. O que ele diz que há entre os espíritos é amor e simpatia. A mesma forma que um átomo de hidrogênio é atraído por um átomo de oxigênio, a mesma ligação que tem em planos evolutivos diferentes é o que liga a polaridade masculina de um homem e a polaridade feminina de uma mulher. Ou seja, a ligação entre eles se dá por uma força que é uma força de atração. E é por isso que a gente entende que o que liga-nos uns aos outros é aquilo que se chama simpatia e amor. Nessa ordem de evolução. Primeiro se conquista a simpatia até um dia chegarmos a olhar-nos uns aos outros como os complementos uns dos outros daquela fraternidade universal. Mas sempre disseram os espíritos que isso tem que ser baseado na concordância dos sentimentos, que é o que rege a nossa realidade do ponto de vista da força sexual. Mas a gente pode perguntar também, para avançar um pouquinho nesse tema, sobre as funções que têm essas ligações, para que elas servem, quais os objetivos que elas trazem para que nos sustentem a vida. E nós vamos entender que a gente tem forças que transcendem certas situações. Por exemplo, a gente atende a três demandas que as forças sexuais promovem no movimento da nossa evolução. Diz o André Luiz que temos três funções para o centro genésico, que é onde alojam-se as forças as forças sexuais que nós todos trazemos em nós. Ele diz que existe uma função de reprodução da espécie, comum a nós, seres humanos, e aos demais animais, por exemplo. Mas ele diz que existe uma outra função, que à medida que a criatura vai evoluindo, vai se sobrepondo àquela anterior, que é a função de revitalização dos afetos, em que a natureza espiritual começa a prevalecer sobre a natureza animal, que é dominante na primeira etapa. Mas ele disse ainda que tem uma terceira etapa em que as forças sexuais na evolução humana são
colocadas a serviço da vida, que ele chama de sublimação dessas forças. Ele diz que as fecundações físicas, elas exigem as disposições da forma, ou seja, nós temos que ter um corpo masculino e um corpo feminino para que isso se suceda, para que isso, obviamente, gere a perpetuação da espécie e a gente possa ter o processo evolutivo em continuação, reencarnações novas acontecendo, novas experiências e a vida crescendo na direção do Pai. Mas ele diz que a união da maioria dos nossos homens e mulheres aqui da Terra, desse estágio evolutivo que nós encontramos, que estágio é esse? Mundo de expiações e provas, caminhando para mundo de regeneração. Mundo de expiações e provas, onde ele domina o campo sensorial, onde os prazeres sensoriais são dominantes em relação aos regozijos do sentimento. Nesse mundo, diz o André Luiz, a união entre a maioria dos habitantes desse mundo, entre homens e mulheres, polaridade masculina e feminina, se aproxima demasiadamente das manifestações dos mesmos animais. Ou seja, as forças de atração são basicamente fisiológicas. Guardadas as proporções, é a mesma coisa que seriam os animais, disse André Luiz nessa expressão. Agora, quando você vai para o segundo estágio, que é o da revitalização dos afetos, em que a natureza animal começa a ser subliminar e a natureza espiritual começa a se sobrepor, algumas coisas são notórias. E você, se prestar atenção nas palavras de André, você vai identificar isso facilmente em você mesmo ou naqueles com os quais você tem transitado na vida. Ele diz que as fecundações psíquicas, não as fecundações mais de formas que geram filhos, filhos fisiologicamente falando. As fecundações psíquicas, de alma para alma, prescindem, não precisam do cárcere de limitações. O que é o cárcere de limitações na palavra de André? É o corpo físico. E efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Aqui você começa a entender que gênero não é a resposta final para o processo de entendimento do sexo. Por seu sexo, na rigor, ele está na alma e não no corpo físico. Portanto, você vê, às vezes, inversões de polaridade em que o corpo está diferente do psiquismo. Uma criatura tem um psiquismo com polaridade feminina, mas veste um corpo masculino. É um desconforto, às vezes. Ou o inverso, a criatura tem polaridade do outro lado e o corpo é oposto àquela polaridade. O que afiniza as criaturas não são os corpos, são as almas. O psiquismo é que atrai um ao outro. Por isso que essas fecundações, disse André Luiz, elas são fecundações psíquicas e não fecundações de corpos. São almas que se atraem umas para as outras. Então, essa é aquela movimentação em que, às vezes, entre um casal, por exemplo, basta ali, na maioria das vezes, o olhar. Aquele olhar doce, aquele olhar em que você nutre o outro simplesmente olhando aquela palavra doce, que cativa, que prende, que tranquiliza. O simples gesto de carinho e compreensão que um expressa ao outro. Basta isso às vezes. Basta isso às vezes, sem necessidade de haver a cópula sexual para que eles se complementem, para que eles se preencham um no outro. A polaridade de um preenche a polaridade de outro. Isso é o magnetismo na linguagem de André Luiz, criador do coração amado. Um supre o outro naquilo que se chama magnetismo de alma para alma. Mas o terceiro estágio não é para qualquer um ainda. Terceiro estágio é quando você pega essas forças sexuais, que no primeiro estágio gera filhos físicos, no segundo estágio gera afetos, que são as criaturas ligadas umas às outras. Mas no terceiro estágio, essas forças são sublimadas e não é de relação entre duas almas apenas. É uma relação de uma alma com a coletividade. É o que André Luiz chamou de sublimação. Porque ele diz que a paternidade e a maternidade, típicas do primeiro e do segundo estágio, elas não representam os únicos serviços divinos, conquanto elas sejam tarefas sublimes, porque existe um outro serviço divino, que é o serviço do bem para o bem de todos. E aí ele diz, lá no livro Missionários da Luz, que o apóstolo que produz no domínio da virtude
O apóstolo que produz um domínio da ciência, da arte, nesses grandes estágios do conhecimento, nesses grandes estágios da sensibilidade, da estesia, vale-se dos mesmos princípios, esse apóstolo, de troca, de permuta entre eles. Não agora, alma para alma. Muda a diferença, é um plano, é de uma alma para muitas almas. Então, quando você vê um grande gênio como Albert Einstein, um Carlos Chagas, essas criaturas que deram a sua vida para que a humanidade tivesse benefícios. Quando você vê um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco Xavier, quando você vê essas criaturas agindo no bem, você percebe que elas estão ajudando muita gente na troca da sua sensibilidade com o mundo. Então, essas funções que André Luiz nos trouxe, elas são geradas pelas mesmas forças, que são as forças do campo genésico, que é onde está guardada a energia do sexo. Então, a função primordial do sexo, André Luiz nos ensinou, é fecundar. Jesus, como nós dissemos antes, veio fecundar na nossa mente de luz, para que a gente brilhe a nossa própria luz. Mas, nos estágios anteriores, nós vamos fecundando primeiro corpos, depois afetos e depois obras superiores. Até um dia fecundarmos a própria luz em nós, quando então seremos seres luminíferos em ação. Então veja que coisa interessante, nós somos seres que fecundamos um ao outro, fecundamos novos corpos, mas fecundamos sobretudo a luz em nossas mentes com o aprendizado da vida. Bom, esse é um tópico interessante que nós não podemos perder de vista, mas não é o todo, né? A gente pergunta sobre essa tal de polaridade que a gente falou rapidamente. O que é essa polaridade psíquica? O que são esses característicos viris e feminis que a gente se referenciou aqui, en passant? Olha, tem uma pergunta que está lá no livro dos Espíritos, que está na questão 202. Quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, pergunta Kardec, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E a resposta deles é bastante interessante. Isso pouco lhe importa. Olha que bacana. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ora, se eu sou uma pessoa de pouca sensibilidade, de pouca intuição, de pouco carinho, de pouca aquelas características bem dóceis que são típicas da polaridade feminina, eu posso pedir uma encarnação para desenvolvê-las. Porque é nessa polaridade que eu tenho mais chance de desenvolvê-las. Por isso, os espíritos podem encarnar como homem ou como mulher, porque eles não têm sexo, na verdade, na forma de gênero. Eles têm polaridades prevalecentes, né? E como a gente deve progredir em tudo, a gente precisa experimentar todas as duas polaridades, ora numa, ora na outra. Porque se fôssemos só de uma polaridade, só saberíamos o que sabe aquela polaridade. Por isso, nós precisamos trocar de posição várias vezes. E vamos lembrar que os sexos só existem no organismo, no físico. São necessários à reprodução dos seres imortais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Os pais, quando formam um corpo, eles contribuem para o corpo, mas o espírito que vem habitar nesse corpo não vem dos pais, vem de Deus. É isso que Allan Kardec está dizendo lá na Revista Espírita de 1866. Por isso, eles dizem que, obviamente, o sexo seria inútil no mundo espiritual. O que você vai ter é reflexo do mundo fixo no mundo espiritual para espíritos mais primitivos, mas não existe o sexo como a gente conhece aqui. Portanto, o André Luiz vai dizer textualmente que o sexo analisado na essência, portanto, em espírito, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão pela qual é imprescindível observar o sexo do ponto de vista espiritual. Toda vez que você aventurar-se a analisar o sexo pelas formas físicas, você pode errar, e muitas vezes erra, porque nem sempre a forma física representa o psiquismo de quem a veste. Por isso, se você olhar a forma do psiquismo, que é difícil, você tem que auscultar a alma, é que você vai reconhecer a verdadeira predominância de polaridade.
Mas como nós reencarnamos em uma e outra polaridade várias vezes, nós vamos somando as aquisições. Porque os homens e as mulheres, eles têm várias aquisições ao longo do tempo. Por exemplo, na variação de nossas experiências, nós vamos adquirindo gradativamente qualidades divinas, como a energia, quando você reencarna na polaridade masculina, e a ternura, quando você reencarna na polaridade feminina. Ah, mas Max, não significa então que a mulher não pode ser, não pode ter energia e o homem não pode ter. Não, não é isso. Se você já reencarnou na polaridade feminina e já desenvolveu um pouco de ternura, mesmo reencarnando na polaridade masculina, você traz a sua ternura em você. Você vai ser um masculino terno, um masculino sensível. Por quê? Porque você já tem essas aquisições em você. Mas se você é uma mulher que está terna, mas também não tem ainda desenvolvimento de energia, quando você reencarnar quando masculino, você vai desenvolver isso, de forma que você vai adquirindo essas duas polaridades que vão se sobrepondo dentro da mesma mente. Fortaleza e humildade, poder e delicadeza, inteligência e sentimento, iniciativa e intuição, sabedoria e amor. Sempre a primeira se desenvolve na polaridade masculina, sempre a segunda na polaridade feminina. Obviamente, quanto mais você fizer as experiências, mais aquisições dessas qualidades divinas você vai tendo. Até um dia, quando você chegar a um estágio evolutivo tão alto, que você não vai precisar mais se complementar por via do casamento. O que que é o casamento? Casamento é complementação psíquica. O que que é complementação psíquica, pelo amor de Deus, Max? Alguém pode estar dizendo. Complementação psíquica é o seguinte: se eu já tenho um pouco de paciência e o meu parceiro ou a minha parceira já não tem paciência, ela poderá se complementar na minha paciência. E se ela tem um pouco de energia e eu não tenho, a parceira não tem, ela poderá se complementar na energia do outro. De sorte que o somatório das polaridades deste casal fornecerá o que se chama, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento de verdade é isso. É quando você soma as polaridades de ambos e transformam aquilo numa só polaridade em duas criaturas que vivem sob o mesmo lar. Esses dois terão um dia em si mesmo as duas polaridades e não precisarão mais casar. Por isso, quando você vê falar coisas absurdas, como chegar a dizer, certa ocasião, que Jesus teria se casado com Maria Madalena, que absurdo. Jesus já tinha as duas polaridades psíquicas nele mesmo. Foi o único ser que já conquistou esse estágio que veio à Terra. Ele agia como um homem, tipo masculino, e ele agia como tipo mulher, segundo as situações. Por exemplo, quando ele falava com aqueles hipócritas, ele dizia: hipócritas, por fora túmulos caiados, por dentro podridão. Quem está falando aí é a energia de um masculino. Mas quando ele falava com aquela mulher que todos estavam tentando apedrejar, e ele pergunta para a mulher: onde estão os que te acusavam? E ela diz para ele: eles se foram, Senhor. E o que que ele diz? Vá, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem está falando isso? É um coração maternal que não espizinha por já estar sendo sofrida naquele processo de expropriação pública. Não connive, não está conivente com o problema, porque ele adverte, não peques mais para que não te suceda coisa pior, mas não condena o cometedor do erro. Então nós temos que entender que Jesus transitava entre a polaridade feminina e masculina segundo as necessidades. Dia virá que todos nós faremos isso. Um casal não consegue fazer isso porque não tem todas as polaridades se agir individualmente. Mas se agir coletivamente, ambos, fica muito mais fácil uma relação. Esse é um casal sábio. E um dia nós vamos ser portadores dessa mesma polaridade, porque nós deteremos todas as qualidades nobres que são inerentes à masculinidade e à feminidade, e vamos refletir em nós mesmos a glória do Criador. E isso nos levará a dizer, como diz Jesus: eu e o Pai somos um. O que significa isso? Que eu já terei o pensamento de Deus, o pensamento cósmico agindo em mim. Onde eu estiver, eu acho como se fosse o próprio Deus agindo. Por quê? Porque eu já estou completado. Eu já juntei as duas polaridades num processo longínquo de evolução. Então, gente, é muito importante a gente perceber que somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. E são palavras de Allan Kardec, lá na revista referida de 1966. Então você percebe claramente que é um processo de desmaterialização ou de espiritualização em que você chegará um momento que não fará mais necessário você ter essa imagem
masculino e feminino. Quem leu o livro Entre a Terra e o Céu, desculpa, Entre a Terra e o Céu, não, Obreiros da Vida Eterna, vai ver lá no capítulo 3 uma visita lá em O Nosso Lar de um espírito chamado Asclépios, que não tinha forma física como nós conhecemos. Ele teve que se revestir para poder se tornar reconhecido entre nós. Por quê? Porque ele já estava num nível evolutivo tão elevado, tão desmaterializado, que essa condição de masculino e feminino não tem nenhuma relevância mais, porque ele já tinha portando em si as necessidades dos dois. Então a gente vai, obviamente, saber que quando a gente desencarna, a gente vai guardar a impressão principal da gente, que é, se eu estou como masculino, eu vou desencarnar, vou prevalecer como masculino. Mas se na próxima encarnação eu quiser vir como mulher, eu vou guardar quando voltar as minhas impressões de mulher. E assim, até um dia não precisar guardar nenhuma delas. O que nos apresentamos como homem ou mulheres, então, é apenas para lembrar a existência em que nós fomos conhecidos. Um dia chegaremos a isso, porém, isso ainda vai longe. Nós temos muito o que fazer nesse estágio evolutivo a que nos reportamos. Para a gente não deixar passar, vamos lembrar que tem a inversão de polaridade natural, que é quando você está reencarnando como homem, por exemplo, e quer reencarnar como mulher. Então, para que a mudança reencarnação, passa a inversão de polaridade, adaptação e do espírito ao novo corpo. Então, você vai vestir uma nova roupagem e vai vir com o psiquismo adaptado para aquela nova roupagem. Então não tem nenhum constrangimento. Você está no corpo feminino com o psiquismo feminino. Porém, não é sempre assim que acontece. Nós temos os problemas da inversão de polaridade que nós chamamos que o espírito, obviamente, tem as suas dificuldades pela lei de causa e efeito, né? Nesse caso em que a gente tenha essa inversão de polaridade por resultados de ações pretéritas, aí nós temos uma reversão de polaridade por constrangimento. A criatura tem um psiquismo que não se coaduna com o modelo físico e ela não se sente bem. Isso é um constrangimento e é uma prova, como qualquer outra prova, como nos diz Kardec. Então nós precisamos aprender que cada um de nós está na posição que precisa estar para que nós possamos, de fato, encontrar a paz íntima que de alguma forma nós perdemos. E tem aquela polaridade que a gente chama de polaridade missionária, que é quando, em muitas circunstâncias, os grandes corações, as grandes almas, reencarnam em corpos que não lhes correspondem aos mais recônditos sentimentos. O sentimento dele é invertido em relação ao corpo. Você quer um caso clássico que nós espíritas conhecemos sobejamente? É o caso de Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha totalmente um psiquismo muito doce, muito feminino, de uma polaridade feminina muito evoluída. Mas se ele renascesse como mulher naquela época, 1910, para produzir essa obra que ele tinha que produzir, seria muito mais dificuldades. Por isso, reencarnou na posição de um homem, porém com um psiquismo muito doce, um psiquismo típico de feminino, conquanto não perdesse a sua própria masculinidade. Que foi uma solicitação, uma posição que foi solicitada por ele próprio. Para quê? Para que ele opere com mais segurança e valor no acrisolamento moral dele mesmo, obviamente, mas também, e no caso principal do Chico, que é na execução das tarefas especializadas. E a dele foi especializadíssima, que ele veio trazer essa magistral doutrina que nós conhecemos. Mas e a polaridade por constrangimento, Max? Como é que funciona isso? O André Luiz estuda esse assunto lá em Ação e Reação, que é exatamente causa e efeito. Ele diz assim: em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, quando ele faz isso, desorganiza-se ele próprio, a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, ele vai ser conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Ocorrendo da mesma situação, idêntica situação com a mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental que, para além do sepulcro, ela vai levar e vai requisitar quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser
o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Então, não importa. Em resumo, nós podemos dizer que quase sempre os que chegam ao além-túmulo, isso é Emmanuel falando no livro Religião dos Espíritos, quase sempre os que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição invertiva, inversão de polaridade, amargando pesadas provas como consequência dos excessos delituosos a que se renderam. Então, minha amiga e meu amigo, nós estamos aqui diante de uma força que precisa ser domada, que precisa ser controlada, que precisa ser direcionada, seja para a procriação, que é na etapa um, seja para a revitalização de afetos, seja para a sublimação nas obras que vão beneficiar a nossa querida humanidade. Aquelas forças sexuais, elas são transmudadas em energias de ciência, de arte, enfim, energias que vão produzir obras superiores. O Chico Xavier não se casou. Ele tinha as mesmas necessidades fisiológicas que qualquer um de nós, seres humanos normais, tem. Como é que ele fez? Ele fez com que essas energias fossem direcionadas para a obra da mediunidade. E o que faz com que nós tenhamos claramente o entendimento do que essa força pode fazer. Aí você pode me perguntar, nós estamos aproximando do final. Como que eu faço para educar o uso do sexo, uma vez que nós falamos no início? O sexo tem sido tratado como tabu, ora ele é direcionado para aquele redoma em que tudo é proibido, aquela coisa toda, ora ele é direcionado para aquele lugar onde tudo posso, ali licenciosidade, que pode levar à perversão, pode levar à promiscuidade. Ora, a gente pergunta então, como é que a gente educa o sexo? E é Emmanuel, no livro chamado Vida e Sexo, que diz assim: toda criatura, palavras dele, não minhas, estou lendo aqui agora exatamente como está lá. Toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica. São palavras de Emmanuel, determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes. Não. Se libertará à custa de experiência e de trabalho. Bom seria, disse Paulo uma vez, que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, isso é Paulo falando, está lá na sua carta aos Coríntios. Tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio homem. Ou seja, que sejam pelo menos monogâmicos, é o que ele está dizendo. E assim, diz Emmanuel, em matéria de sexo, como se educa? Não a proibição, mas a educação. Não a abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Palavras de Emmanuel. Não impulso livre, mas responsabilidade, porque tem lei de causa e efeito. A aplicação do sexo, diz ele, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Por isso, cada um responderá pela sua própria consciência. E como a nossa consciência não é violentada, o nosso livre-arbítrio não é tirado de nós dessa forma que nós estamos dizendo aqui, nós temos o poder de escolha, a responsabilidade também é nossa. Não nos violenta a consciência, mas também nos permite que nós passemos pelas dificuldades com relação às forças que teremos que arquitetar depois para reparar. Aí você pergunta assim, Max, mas eu conheço pessoas que já são pessoas que estão transviadas no sexo. Como é que a gente faz com elas? Como é que a gente lida com essas pessoas? Porque tem muita gente que acaba falando, né? É, tipo assim, subtilamente, às vezes não fala frontalmente, daquelas pessoas. E o Emmanuel diz assim: aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém, porque em matéria de sexo, palavras dele no livro Encontro Marcado, em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Ou seja, muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo,
Imaginando-se hoje alinchados na virtude, muitos deles são apenas devedores em moratória, ou seja, está guardando para pagar depois, que enfrentarão amanhã aflitivas tentações e provações, quando soar o momento de reencontrar os seus credores de outras eras. Teremos que quitar com a consciência cósmica. Por isso, minhas amigas e meus amigos, nós lembramos que em matéria de sexo, com o mundo como está hoje, as palavras de Paulo. Ele diz assim: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19. E é por isso que nós precisamos entender que todos que já transviaram terão a sua oportunidade de corrigir-se. Os que estão transviando terão a oportunidade de agora mudar. Todos nós, pela nossa vontade, poderemos fazer a mudança. E lembramos de Maria Madalena, porque em muito amor seus pecados foram perdoados. E isso está anotado por Lucas no capítulo 7, versículo 47, quando Jesus disse essas palavras. Era isso, minhas amigas e meus amigos. Esperamos que tenha trazido alguma luz nesse assunto que tem as suas dificuldades naturais pelo momento tão longo de opressão que fomos submetidos nessa tratativa do entendimento do sexo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Max. Foi uma palestra excelente. Realmente botou a gente a refletir muitíssimo sobre esses temas. Nosso muito obrigado desde já. A gente tem algumas perguntas que vieram e, se possível, a gente gostaria de saber as suas ideias sobre ela. A Ângela nos traz uma de perguntando estas polaridades que atribuem fragilidades apenas às mulheres não seria uma concepção machista, considerando a carga negativa do termo? Não, a palavra fragilidade, se eu a utilizei, está equivocada. Não é fragilidade. São característicos próprios da polaridade feminina. Por exemplo, sensibilidade. Você não vai desenvolver sensibilidade se você reencarnar só como homem. Você vai ter que desenvolver sensibilidade quando você reencarnar como mulher. Por outro lado, você não vai desenvolver energia se você reencarnar só como mulher. Você tem que reencarnar como homem para desenvolver energia. Por quê? Porque essas características ou essas qualidades, como André Luiz usou o termo, elas são próprias da polaridade que é específica daquela alçada. Então, se a gente está falando em encarnar como mulher, você pode ter mulher fortíssimas, porque tem, obviamente, todos os desenvolvimentos que ela já adquiriu de encarnações anteriores. Isso não tem que associar uma coisa com a outra. Uma mulher pode ser extremamente firme, mais firme do que muitos homens, porque já tem as aquisições da polaridade masculina que ela conquistou em existências anteriores. Portanto, não podemos esquecer que nós somos o somatório de todas as polaridades que nós já conseguimos exercitar em momentos pretéritos de nossas encarnações. E em cada uma dessas exercitações, nós adquirimos um pouquinho de cada polaridade, de tal sorte que um dia teremos o equilíbrio das duas e seremos portadores das duas e agiremos, ora como homens, ora como mulheres. No que diz respeito homem e mulheres, como polaridade masculina, como polaridade feminina, ou seja, com a sensibilidade ou com a firmeza típicas das polaridades a que nos referimos. Não sei se ficou claro. Ficou muito bom. Outra pergunta que chegou: em casos de constrangimentos de polaridade, recorrer a cirurgias para transição de gênero agrava o processo de transformação espiritual? Não, absolutamente. Se agravasse, Deus não permitiria que a ciência evoluísse nessa direção. Nós temos que lembrar que é uma prova e cada um tem os seus limites para poder seguir essa prova. O mais importante é que a pessoa esteja em paz consigo mesma quando ela estiver fazendo essa tomada de decisão. Se ela se sentirá melhor mudando o corpo, mude a forma do seu corpo para que ela possa ter mais harmonia íntima. Porque o importante é que ela intimamente esteja em paz, porque há muitas pessoas que têm um recalque, guarda isso, e isso pode ser gravado por pessoas que vão se deprimir, por pessoas que vão se suicidar, o que seria um gravíssimo desvio das leis. Então, para que isso não aconteça, é muito mais importante
que a pessoa dê vazão a essa necessidade íntima dela, sem que isso esteja prejudicando a ninguém, não está causando mal a ninguém, está fazendo um bem a ela mesma. E isso trará paz íntima a ela e ela conseguirá levar a cabo a sua encarnação com a harmonia que ela precisa ter para dar conta de cumprir a sua prova. Obrigado. Os feminicídios e a pedofilia podem ter causa nas disfunções do sexo na espiritualidade? Olha, são dois temas que têm a sua matriz, com certeza, no psiquismo humano. O que que gerou esses desvios é um assunto complexo, porque você teria que retrogradar na história evolutiva de cada um deles. Eu não conheço na obra espírita aprofundamento nesses termos que a pergunta foi elaborada, mas com certeza tem desequilíbrios severos que aquela criatura carrega com ela que está requisitando muito amor, muito cuidado na formação dela desde pequenina, para que ela possa ir abrandando, diluindo esses desequilíbrios, essas desarmonias. E isso ela só fará se ela viver com afetos ligados a ela. Quando o contrário acontece, por exemplo, eu trabalho com algumas famílias socialmente desequilibradas e durante muito tempo fomos professores em antigos agora não chama mais, mas chamava orfanato, agora chama abrigos, que as mães, os pais irresponsáveis deixavam os filhos e nunca mais voltavam. E alguns filhos, pequenininhos, foram maltratados, foram ser viciados pelos próprios pais, abusados sexualmente. E esses traumas, eles carregam neles. E se isso não for diluído de maneira compreensível, isso pode virar um transtorno que vai repercutir mais lá na frente em situações que nós não conseguimos prever que resultados vão ter. Eu estou acompanhando um caso de uma moça, por exemplo, ela já está no sétimo filho, e pais, você vai ver, não são, no mínimo são quatro pais, pelo que eu estou me lembrando aqui. E a cada caso desse, ela vai se envolvendo com drogas, com outras coisas. Aí quando a gente foi fazer rastreamento da vida dela um pouco melhor, a gente percebeu que lá atrás ela foi abusada pelo pai e aquilo é um trauma que ela não conseguiu ainda diluir. E esse trauma, que exige perdão, que exige uma maturidade psíquica que ela não consegue ter ainda, pode ser carregado de uma encarnação para outra, pode ser levado para o mundo espiritual, e isso pode degenerar em processos como esses que você reportou, que pode acontecer no futuro por causa da falta de conseguir tratar o problema intimamente, essa pessoa repercutir isso em outro, o que ela mesma carrega em si. No fundo, é um desequilíbrio. E como todo desequilíbrio, nós precisamos de harmonizar. E para harmonizar, não tem outro caminho que não seja aquela gentileza do amor, aquele cuidado do amor, repertando a pessoa toda com envolvimento de amor. Então, por exemplo, essa pessoa, ela é muito maltratada pela vida. Quando a gente conversa com ela, a gente oferece abraço, a gente nunca oferece crítica, a gente nunca oferece julgamento, e ela se sente bem, se sente mais à vontade quando isso acontece. Ou seja, a gente percebe claramente que é uma pessoa que não teve a oportunidade de afeição pura que vai fazer com que ela seja realmente curada na alma. Porque o problema está na alma. E o que causou o problema, eu dei um exemplo, pode ser de outras naturezas todas, mas a cura é uma só. É o amor que nós temos que devotar a essas criaturas. Estejamos vinculados a elas do ponto de vista familiar ou não. Se a vida nos aproximou dela, façamos o nosso melhor por ela, para que ela possa se reorganizar psiquicamente. Excelente. Mais uma perguntinha: quais consequências espirituais podem surgir do uso inconsequente da energia sexual? Olha, no livro Ação e Reação, eu convido a quem quiser aprofundar. André Luiz apresenta um rol de doenças, de vários tipos de doenças que são decorrentes do mau uso das forças genéticas. Então, se você for analisar, pode ter diversos problemas decorrentes desse processo de uso compulsivo da força sexual, sem a disciplina que a gente falou no final, sem o controle que a gente comentou no final. É preciso, nessa hora, que a pessoa está envolvida por esse processo, é o mesmo impulso que tem alguém, por exemplo, para usar uma droga. São forças que precisam ser controladas.
E como controlar isso no momento em que você está vivendo? Emmanuel disse isso para nós de forma muito clara. A oração, em qualquer momento de nossa vida, é sempre o agente que nos faz cair na realidade e nos dá forças para poder sair daquela situação de atração a algo que não convém à nossa sã doutrina íntima. Então é por isso que a gente tem que recorrer aos irmãos espirituais através da prece, a Deus, a Jesus, para que nós tenhamos forças para vencer isso. Porque as consequências dessa perversão sexual, desse descalabro sexual, tem sim consequências dolorosas, muitas dolorosas. André Luiz cita a metrite, cita os processos femininos e os processos masculinos de cânceres que podem decorrer disso, cânceres de mama, cânceres de próstata, cânceres de ovário, enfim, todas essas situações ele lista lá de forma até muito detalhada que eu me assustei, porque como ele é um médico, ele consegue colocar tudo em linguagem até própria de médicos. Então, assim, eu não vou conseguir aqui listar todas, mas com certeza, quem quiser, dá uma olhadinha no livro Ação e Reação, que vai encontrar as consequências do mau uso do sexo. Tem uma pergunta da Cidinha no chat. Ela diz: o espírito não tem sexo, mas minha pergunta é: quando sentimos que fomos levianas nas reencarnações anteriores, voltamos como mulher e podemos ser obsidiadas pelos devaneios das reencarnações anteriores? Olha, o que pode acontecer é a autocobrança, né? Por isso a gente tem que estar sempre com um ponto de vista muito importante. A gente fala muito em perdão aos outros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perdão para a gente. Porque se Deus não nos concedesse uma oportunidade de corrigir, nós estaríamos perdidos eternamente. Mas como se nós erramos e nós conscientemente saímos do complexo de culpa, presta muita atenção nisso. Complexo de culpa ou remorso são sinônimos. Para o campo do que nós chamamos arrependimento, nós fazemos um avanço profundo, porque é você ficar na culpa, que é um círculo vicioso, um loop. O arrependimento, ao contrário, você tem noção clara. Você tem, aliás, nem noção, você tem certeza que errou. Mas você lê luz no fim do túnel. Você sabe que você pode corrigir. Por isso que o nosso querido Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, colocou lá no Código Penal da Vida Futura três estágios. Você tem que ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Três estágios para você entrar em equilíbrio. Então, quando alguém tem essa sensação de que, de alguma forma, o passado, de alguma forma, está insidioso na sua presença atual, primeiro, perdoe-se. Poxa, eu errei. Qual de nós aqui pode atirar a primeira pedra? Quem de nós aqui é capaz de dizer que nunca errou em nada na vida? O erro faz parte do aprendizado. Se a gente se prender nisso e essas coisas ficarem voltando em nossas mentes, isso atrapalha o corrigir do futuro. Mas se a gente aceitar isso como responsabilidade da gente e trabalhar para corrigir isso, fazendo o oposto do que nós fizemos, nós passaremos a ficar livre disso e nem obsessão, auto-obsessão e nem obsessão externa virá nos acompanhar, porque nós estaremos seguindo o caminho da retificação justa, fazendo aquilo que não conseguimos fazer na encarnação passada. Aliás, André Luiz tem uma frase esplendorosa nisso. Ele diz assim: melhor suar no trabalho justo e honesto do que suar e chorar na reparação justa e necessária. Então a gente sabe que, obviamente, a gente tem que reparar. Então não dá para a gente espírita, não tem como fugir disso. Você sabe que vai ter que corrigir. E essa correção é sua, é você com você. Só que você não está só, tem forças espirituais que te ajudam. Se você reconhecer o erro, isso é o arrependimento, e você buscar a reparação. O arrependimento e a reparação tem um intermediário antes, que se chama expiação, que é sentir esse mal-estar. O mal-estar vai permanecer em nós enquanto a gente não fizer a depuração completa do desvio a que nos entregamos em determinado setor da vida no passado. Max, o nosso muitíssimo obrigado. Devido ao horário, a gente vai deixar algumas perguntinhas para a próxima vez. Antes da gente terminar a nossa reunião de hoje, só queria anunciar a todos que na próxima semana nós teremos conosco o nosso querido Paulo Lodge. Ele vem para falar sobre o tema A Importância das Emoções no Autoconhecimento, a parte 7 da série dele, que vai focar na alegria. Max,
O nosso muitíssimo obrigado em nome de todos aqui. Já temos várias pessoas que reagiram com coraçãozinho, com joinha, e várias pessoas botando aqui no chat que estão muito agradecidos pelas suas palavras. Se a gente pudesse então pedir para você fazer quaisquer considerações finais e a nossa prece de encerramento, seríamos muito gratos. Gratidão pela oportunidade e lembrar, né? Por que que essa doutrina espírita, ela é libertadora? É por isso. Você toma consciência de que você é um ser que erra, que você comete desvios, mas você toma consciência que você também pode reparar os desvios e que você nunca está só. Sempre tem alguém no mundo espiritual que te quer tão bem, mas tão bem, que faz com todo o esforço para que você vença as provas atuais e livre-se daqueles processos que nós mesmos inoculamos em nós. Então, agradecidos por essa doutrina abençoada, que nos faz compreender o Evangelho, que nos faz meditar sobre esse Evangelho, sentir esse Evangelho em nós. Nós agradecemos, Pai, pela bênção de poder ser aqueles que bebem dessa água tão salutar, essa água que descedenta as nossas necessidades íntimas. Beber no Evangelho de Jesus, compreendido pela doutrina espírita, é algo incomparável, Senhor. E nós damos muita graça pela bênção de poder usufruir desse líquido abençoado, essa linfa bendita que nos torna mais próximos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades, as repercussões do passado que incidem hoje no presente, para que possamos, de uma vez por todas, fazer a vontade de nosso Pai, amando-nos uns aos outros, vencendo a nós mesmos, fazendo com que, portanto, sejamos tão puros quanto possível no momento presente da encarnação. Fica conosco, Mestre Senhor Jesus, e nos ampara para que possamos vencer a nós mesmos. Que assim seja.